Começando o bloco das tecnologias, eu vou me sentar aqui calmamente e vou chamar a tecnologia número 1, que estamos contando com Jane Fontana, e ela vem nos falar sobre o jogo cooperativo Acauana. É um projeto cooperativo com a Ana e que ela vai nos mostrar como funciona esse jogo. Bem-vinda, Jane. Muito obrigada. Boa tarde. Oi para quem está com a gente online e saúdo todo mundo que está aqui com a gente, quem eu vejo e quem eu não vejo. Eu trouxe uma apresentação porque esse material ele é um material pedagógico que foi concebido e elaborado para o trabalho em sala de aula. A princípio, pensando nos estudantes do ensino médio, porque a nossa intenção era que esse material servisse como uma disciplina eletiva nessa proposta atual do ensino médio. Entretanto, a gente reconhece que diversas adaptações podem ser feitas e que ele pode ser utilizado com diversos públicos para além do ensino médio. Então, a gente compartilha, a gente divulga e a gente espera que vocês se divirtam. Podemos? Vamos para onde aqui? Então, assim como essa iniciativa de hoje, que eu quero parabenizar, porque mobilizar todos nós para estarmos aqui e para estarmos acompanhando, eu sei bem o que é isso. Então, meus parabéns, eu quero honrar muito o privilégio de estar aqui e agradecer pelo convite, tá bem? E aí, eu agora perdi a visão do meu... podemos. Tá bem. Então, esse jogo ele é um convite a uma aventura e um convite a uma jornada coletiva, né? E ele começa com uma antiga lenda contada pelos povos originários que um dia foram maioria aqui nesse lugar onde nós vivemos. Isso se aplica a qualquer pedacinho do nosso território. Essa lenda conta a história de um povo muito antigo que andava com os pés na terra, a cabeça nas estrelas e os corações entrelaçados. E que sabia combinar muito bem os elementos da natureza para causar incríveis transformações em todo o mundo. Conta a lenda que um dia, aí, vocês estão vendo que ali eu pulei um pedaço. Então, por conta do nosso tempo, a gente vai fazer uma degustação breve. Então, conta a lenda que um dia alguém bebeu da cuia da água dos sonhos e sonhou sozinho. Antes, ele está acelerando ali. E aí, a gente começa com essa narrativa mítica para fazer um convite, né, à aventura. Cadê? Tem que voltar lá para o texto. E é mais para a gente poder entrar nesse universo da fantasia, né? Essa narrativa traz esse convite. E aí, pela nossa lenda, que é fictícia, o mundo entrou em desequilíbrio quando alguém que bebeu sozinho da cuia d'água dos sonhos e sonhou sozinho, porque ela era uma cuia para sonhos coletivos. E aí o mundo entrou em desequilíbrio. E aí, o que a gente pode fazer para retomar aquele equilíbrio? Vou fazendo assim para você passar. De lá para cá, o tempo passou, muitas águas rolaram, até que, há poucos dias, alguns fragmentos foram encontrados na margem de um rio aqui perto da gente e foram reconhecidos como sendo fragmentos da cuia da água dos sonhos, porque ela se despedaçou com aquele episódio de alguém beber e sonhar sozinho dela. Então, depois que ela se despedaçou, foi que o caos se instaurou. E aí, esse jogo é um convite para que a gente se junte e cumpra alguns desafios que o jogo traz para a gente, com as jogadas, para a gente recuperar os pedaços da cuia e restaurar essa cuia e volte a sonhar junto. Então, esse é o convite do jogo. E se vocês não são do tipo de gente que não para em qualquer topada e que não topa em qualquer parada, a aventura vai começar.
Bom, o fio condutor do jogo, então, é encontrar os pedaços e reconstruir a cuia da água dos sonhos, que era utilizada em uma cerimônia ancestral chamada Acauana. E aí, esse jogo ele é uma jornada gamificada, ele estimula a pesquisa, e a gente tem uma proposta de que ele seja jogado de uma forma não muito rápida, ele é lento, porque entre uma jogada e outra existem mergulhos e existem os emergir, que são as partilhas, né, das pesquisas que os jogadores vão fazer. Por favor. Pode mais um, por favor. E a metodologia que conduz esse jogo são os saberes da pedagogia da cooperação. Então, ele é um jogo que foi elaborado de forma colaborativa, coletiva, com a equipe do Projeto Cooperação. E os ciclos das jogadas, eles vão trabalhando, eles vão permitindo, oportunizando que a gente trabalhe esses 7 saberes, que são conectar, cultivar, cuidar, cocriar, compartilhar, confiar e o celebrar. A gente monta as equipes, forma os times, e aí as missões vão sendo dadas para os times seguirem a jornada. Né? Essa aqui é um primeiro convite, que é a gente buscar o ponto de partida do jogo. Aqui a gente tem um enigma, que é distribuído para as equipes, e elas começam a jogar. Atenção, turma de navegantes, para encontrar a caverna da água, para encontrar a caverna dos ancestrais, vocês devem iniciar a jornada no ponto de encontro entre o afluente mais longo e o Grande Rio. A partir daí, devem seguir a jusante do Grande Rio e lá prestem bastante atenção, pois a entrada para o mundo ancestral está localizada exatamente entre o primeiro e o segundo encontro das águas à margem direita do Grande Rio. É só para dar uma degustaçãozinha de uma das jogadas. Então, ele tem 18 jogadas, esse jogo, como eu disse inicialmente, pensado para ser jogado em um semestre letivo, uma jogada por semana, e entre uma semana e outra, os jogadores são provocados a construírem conhecimentos. Então, é um jogo para construção coletiva de conhecimento, focado no local. Onde estamos, qual é o nosso rio próximo, qual é o corpo hídrico perto de nós, qual é a nossa bacia hidrográfica, quais são os nossos conflitos. Eu, quando vinha para cá, escutava as pessoas dos pontos focais, né, que falavam, e quando a jovem indígena fala, é conflito. Né? A água ela é vida, mas a gente vive, somos nós humanos, vivemos em conflito também pela água. E aqui é só isso não é o tabuleiro do jogo, tá? Ele é só um mapinha mesmo para mostrar quais são a quantidade de jogadas, quais são as jogadas que demarcam a divisão dos 3 ciclos, e a metodologia se aproxima da pesquisação participante. Aqui mostrando o primeiro ciclo é a conexão água, o segundo o mergulho na bacia, e o terceiro é o Festival das Águas, e talvez seja por isso que a gente está aqui no Festival das Águas também. Pode ir, por favor. O jogo do diálogo é uma das jogadas, onde a gente simula uma situação de conflito e os jogadores vão compartilhar aí saberes, buscar também a sabedoria ancestral para saber como que a gente lida com esse conflito, que, para quem é urbano e desconhece, só sente quando a gente vive a crise hídrica, como aqui a gente viveu em 2017, né, aqui no Distrito Federal. Tem a jogada do sonho comum, que é para a gente escolher também, de tudo que a gente observa à nossa volta, no caso da equipe de jogadores, qual é a questão que vai ser trabalhada. Então, onde a gente vai focar nossa energia para pesquisar, para construir conhecimento, e a gente chama isso de projetos de transformação. Mas, antes disso, as equipes constroem também o seu conjunto de conhecimentos que são buscados. Então, tem jogadas que eles são convidados a buscar pessoas, a buscar fontes de informação para construir a Águateca e compartilhar esses conhecimentos. Então, aí a gente tem no material uma proposta para
um projeto que seja mais elaborado, se ele for demorar mais para ser executado, ou quando a gente precisa fazer jogadas mais curtas, a gente faz um convite para a gente pensar o nosso mínimo passo elegante, que vocês podem depois exercitar no final aqui da jornada, né? Qual pode ser o nosso mínimo passo elegante ao sair daqui. E, ao final, a gente tem a nossa avaliação meteorológica também para os jogadores trazerem suas contribuições. Então, como eu disse, aqui é a equipe que elaborou esse material. A gente faz um agradecimento a todos, honrando aí a colaboração da Tereza Moreira e do Fábio Broto como representante do projeto Cooperação. Mas a gente também conversou com escolas, professores, pessoas de comitês de bacias hidrográficas, e aí tem muitos nomes, né? E a nossa última jogada, né, é a celebração da Jornada das Águas. E aí os estudantes, então, a gente monta uma equipe no meio do jogo para que eles preparem essa última jogada. Então, vai ter uma equipe como a equipe toda que está trabalhando aqui hoje, para também compartilhar com a comunidade, no caso da escola, compartilhar com a comunidade escolar toda essa jornada que foi trilhada. E aí é o convite para vocês. Para quem quiser conhecer o material a fundo, fica o QR Code, e eu agradeço por estar aqui. Muito bom, gratidão, Giane. A gente que agradece, porque, na verdade, só está começando, né, a jornada das tecnologias. A gente fez agora vai fazer uma apresentação de uma segunda tecnologia. Giane, pode ficar aí com a gente, porque vai ser um vídeo. Então, pedir para o pessoal preparar a apresentação Água de Beber, Água de Comer e Água de Plantar, da ASA. Então, é a segunda tecnologia que nós vamos ver agora, contribuição muito importante para o festival. Eu via muito falar em combater a seca, que ninguém nunca combateu a seca, né? Hoje eu falo assim, conviver no semiárido, conviver com esse período de estiagem. É possível fazer um produto de qualidade, né? Que dentro do sertão brota uma coisa como essa. Eu fui dessas mulheres que nunca fui só dona de casa. Toda a vida fui dona de casa e dona do mundo. Semiárido é a melhor terra da gente se viver. Agora tem que aprender a conviver no semiárido, viu? O semiárido é uma imensa faixa do território brasileiro. São 900 mil quilômetros quadrados que abrange os estados do Nordeste, o Vale do Jequitinhonha e o norte de Minas Gerais, e ainda o norte do Espírito Santo. No semiárido, caberiam juntas a Alemanha e a França. 22 milhões de pessoas vivem no semiárido, ou seja, 15% da população brasileira. A ASA é uma articulação de organizações no semiárido brasileiro. São organizações voltadas para a criação de condições de um semiárido decente, de um semiárido viável, de um semiárido onde sua população seja sujeita de suas ações e possa sair da dimensão de recebedora de políticas, de esmolé, na perspectiva da inviabilidade, para a perspectiva da viabilidade, da construção por elas próprias de sua história. Esse conjunto de vídeos que nós apresentamos trabalha a nossa experiência, trabalha a nossa vivência, trabalha a construção pela ASA de políticas e de interferência em políticas na perspectiva da convivência com o semiárido. O intuito da ASA, na parceria com a ActionAid, de fazer esse conjunto de vídeos é o intuito do intercâmbio de experiências, porque nós acreditamos
que a melhor modalidade de capacitação, de formação, é a gente disponibilizar o que fazemos, como fazemos, as nossas experiências, os nossos fracassos e as nossas vitórias, para que elas sejam objeto de debate, tanto por nós mesmos, pelas nossas próprias organizações, como por outras organizações do Brasil e do mundo. Então, o nosso objetivo não é ensinar a ninguém, não é transpor a nossa experiência, o nosso objetivo é colocar a nossa experiência à disposição para que ela seja objeto de debate, de aprendizagem e possa servir de crescimento para que nós possamos melhor intervir nas políticas e melhor transformar o mundo e ajudar os outros a intervir nas políticas e transformar o mundo. Uma história de resiliência, onde a convivência com o semiárido adota a cultura do estoque da água, alimento e sementes como estratégia. A cisterna passou a ser um símbolo do acesso e democratização da água no meio rural brasileiro, e o programa Cisternas é reflexo disso. As cisternas surgem a partir do saber popular. Imagina a história de um pedreiro que construía piscinas em São Paulo e voltou para o semiárido com a visão de construir piscinas de cimento para armazenar água. E assim surge a primeira cisterna de placa, uma solução importante para o semiárido, que veio das mãos do povo, inspirou a criação do programa 1 milhão de cisternas e que mudou a história do país. As cisternas trouxeram acesso fácil e seguro à água potável, reduzindo a necessidade de longas jornadas para buscar água, o que melhorou a saúde, a qualidade de vida e liberou tempo para outras atividades produtivas. Uma tecnologia de estoque que mudou a vida de milhares de pessoas. A partir da mobilização de movimentos sociais do Nordeste e com a ocupação da Sudene, o discurso de se combater a seca começa a mudar, dando espaço à busca de alternativas para se conviver com o semiárido. O foco passa a ser resiliência e não um combate. Em 1999, durante o Fórum Paralelo da Sociedade Civil, a COP3, a cisterna de placas foi proposta como política pública para a democratização da água no meio rural pela sociedade civil que se apresentava, pela primeira vez. Era início da materialização de um sonho, e assim surge o projeto piloto do programa 1 milhão de cisternas, que construiu 501 cisternas, seguindo para 12.400. E não paramos mais. As cisternas passam a ser política pública, dando origem ao programa Cisternas, que se expande para além das cisternas de consumo, que também começam a construir cisternas de produção, ampliando o acesso à água em suas diversas formas. Isso só foi possível graças a um governo democrático. Infelizmente, em 2017, devido à diminuição de verbas, o programa sofreu grande redução. Mas agora, em 2023, o programa Cisternas ganha forças. E isso só foi possível porque conseguimos eleger, mais uma vez, um governo democrático e comprometido com o povo. Serão construídas mais de 50 mil cisternas de consumo e de produção de alimentos em 10 estados do semiárido. Ainda há uma grande demanda a ser atendida, mas junto ao programa de cisternas, acreditamos na melhora desse cenário, propondo ações que visam um futuro melhor e que continue fortalecendo a convivência com o semiárido e com os povos do campo, das águas e das florestas que vivem nessa região. Eu não tinha nada disso não, antes da cisterna eu não trabalhava com hortaliça, só milho e feijão, esperando só as chuvas. E comecei com a cisterna, aí o povo diz, não, a cisterna não mantém o verão todo funcionando, a chuva não dá, e ela enche mais seca. Eu digo, mas não tem pipa para você colocar água nela?
avaliava quanto eu ia gastar com pipa, aí plantava os canteirinhos. Esse aqui é do pipa. Aí plantava o meu que era independente, que eu sabia que aquela produção ia ser minha e aquela ali era da cisterna, para manter ela, e ela me manter. E assim eu consegui, fui fazendo até... Muita gente achava interessante porque quem tem a cisterna não acreditava que ela produzisse. Porque antes só era somente a cisterna para colocar água para estar bebendo, né? Cozinhando, essas coisas. A gente não tinha água para plantio. E depois que construiu essa cisterna, aí veio outras tecnologias, foi o barreiro trincheira, a questão do bioágua mesmo, que veio tudo fortalecendo a questão do plantio. E quando essas tecnologias aí, elas são reservatório de água, né? O bioágua, a cisterna calçadão. E aí foi quando a gente começou a melhorar, fazer o plantio no seu quintal, que antes o quintal era um terreiro livre, né? Aí começou a ter essa invenção desse quintal produtivo, né? E a cisterna, ela é o carro-chefe de tudo, porque sem a cisterna, é claro que nós jamais íamos fazer o trabalho que a gente faz. E a gente começou a fazer a horta na escola, construímos horta, logo mais a Escola de Formação Paulo de Tarso trouxe o viveiro de mudas para a gente, de mudas nativas. Semente crioulas é as sementes que os antepassados plantavam, sabe? Nossos pais, nossos avós. Aqui já tinha até perdido algumas e hoje a gente já conseguiu resgatar. Semente que a gente vem trabalhando com ela ao longo dos anos. Não é uma semente que você compra lá no mercado, o grão que você compra, que nem se pode chamar de semente. É uma semente que a gente já tem mesmo. E tipo assim, que elas já são nativas daqui mesmo, da terra, de plantar aqui no semiárido, que com pouca chuva elas conseguem se desenvolver e botar alguma coisa. O pessoal hoje tem a semente em casa, porque não precisa guardar em vasos, que antes o pessoal guardava naqueles que chamavam tubo, que era de zinco. Hoje nas garrafas PET mesmo eles conseguem guardar e aí tem umas pessoas que têm algumas sementes. Esse ano já foi bem selecionado, a gente fez várias reuniões antes do plantio e todos estão me dizendo que deu certo. As sementes ainda não estão todas aqui porque a gente ainda não recebeu, mas todos vão devolver e nós vamos manter o estoque. Se Deus quiser, nós queremos mais na frente, nós não queremos só uma casa de semente. Quem sabe nós já estamos pensando num banco de semente. Quando você coloca uma semente na terra, a gente está vendo que ela vai gerar uma vida. E quantas pessoas vão estar sobrevivendo de uma pequena semente que gerou uma planta, que depois gerou uma árvore, que depois deu fruto. E aí, assim, para os pássaros, para as abelhas, na questão das abelhas que a gente sabe que elas colhem o pólen. Um melzinho aqui, ó. Por exemplo, a questão da apicultura, ela é uma atividade economicamente viável, né? E é rentável e também é uma atividade que ela vai de acordo com os conceitos ambientais, né? Que você, cuidando do meio ambiente, você também vai ter florada e, consequentemente, você vai ter produção de mel que vai gerar renda. A gente trabalha com comércio justo e solidário. A gente está elencado no trabalho dentro do processo orgânico, agroecológico. Então, desde que a gente se preocupa com quem produz e com quem recebe o produto. Então, não é porque a gente vai vender o produto, né, que a gente não conhece a pessoa que vai receber esse produto, que ele não merece receber um produto de qualidade. E também pelo fato de que a essência da Coppercook, até hoje, né, nós produzimos esse produto e nós nos alimentamos desse produto. A gente mesmo tirava o imbu, a gente mesmo ia processar o imbu. Hoje nós 4 ia tirar o imbu, amanhã nós 4 ia trabalhar. E aí no outro dia era o mesmo jeito, e ficava assim. Trabalhando, o negócio foi crescendo. Então, diante disso, que a gente se preocupa com a qualidade da fruta, com a qualidade do processo, né, de produzir esse doce, essa geleia, essa polpa. Então, por isso que é tão cuidadoso, por isso que você ainda enxerga essa forma artesanal de produzir esse produto. Esse trabalho da cooperativa, tanta gente aprendeu a trabalhar,
e aprendeu também com a mente. Eu mesmo aprendi muitas coisas, e a comunidade e meus filhos também. Mas assim, a Coopercuc tem essa preocupação e nós temos muito uma preocupação de estar renovando essas árvores, né? Ou um pouco ajudando a caatinga a se renovar. A gente tem um viveiro de reprodução dessas mudas, né? Que a gente está fazendo a distribuição para os agricultores para poder plantar nas suas propriedades, nas suas áreas, para reproduzir, né, essa fruta que é tão rica, que traz muito sucesso, que traz muita sabedoria para todos nós. Então a gente quer continuar fazendo isso durante muito tempo. E agora é muito importante a participação dessas duas tecnologias. Vou chamar aqui Solange Sato, aqui da Oca do Sol. Chamar Paulo César, do Tempo de Plantar. Sentem aqui do meu lado, para falar um pouco dessa tecnologia que vocês, de uma certa forma, representam, sistematizam. Vou passar primeiro para você, Solange, mas a gente sabe que tem um vídeo aí, tem um vídeo para passar, né? E aí Solange faz a fala dela sobre os guardiões das nascentes, e depois a gente passa para o Paulo César, que também tem um vídeo e uma fala. E aí vou deixar para eles dois se coordenarem e a gente fazer esse bloco. Estamos aqui na Cachoeira do Urubu, no Córrego do Urubu, na Serrinha do Paranoá, onde tem também um projeto maravilhoso que desenvolve várias ações de mobilização da sociedade civil, que mobilizou toda a comunidade num mapeamento participativo para identificar todas as nascentes da Serrinha. 10 anos atrás, mais ou menos, começamos a trabalhar não só com o Córrego do Urubu, mas então com todos os córregos nessa unidade geográfica. O ponto mais forte do projeto foi o mapeamento de mais de 100 nascentes pela comunidade e participativo. A gente descobriu que a gente podia usar o GPS do celular, tendo um software que pudesse criar esse mapa. E o sonho que a gente tinha era que esse mapa fosse tão divulgado que em cada escola da região pudesse usar para que as gerações futuras defendesse essas águas aqui da região. Antes, nos mapas oficiais, tinham 10 nascentes e também nas audiências públicas diziam a água da Serrinha é irrelevante. Quando a comunidade mapeou mais de 100 nascentes, já não é mais irrelevante, principalmente frente a uma crise hídrica em que cada gota d'água ela é altamente relevante. O projeto aqui Águas da Serrinha do Paranoá mobiliza vários atores. Um exemplo interessante disso é o envolvimento da escola aqui da Aspalha, que fez inclusive uma maquete de como que funciona o ciclo hidrológico aqui da Serrinha. Nós somos responsáveis e cuidamos de uma nascente que abastece 600 famílias e vamos fazer o registro para que essas crianças apropriem desse local. É um projeto que movimenta todos nós que participamos dele, de todas as formas, com todas as instâncias, sejam elas governamentais ou não. O próprio Ministério Público, a Administração Regional do Lago Norte, a Universidade de Brasília, o IBRAM, o ICMBio, a Secretaria do Meio Ambiente, a Oca do Sol e todos os parceiros aqui desse projeto maravilhoso que é o Águas da Serrinha do Paranoá, é gente que faz sustentabilidade na prática, merece todo o nosso apoio. Gente, boa noite. Como vocês ouviram no vídeo do senhor André Lima, o programa do Guardiões da Nascente teve início em 2015, na Serrinha do Paranoá, aqui na Serrinha do Paranoá. Os Guardiões da Nascente é um importante instrumento de educação ambiental e de gestão e governança, só um instantinho, e governança das águas pela comunidade mobilizada. A metodologia Guardiões das Nascentes é simples
e utiliza a ferramenta de localização dos smartphones para gerar dados georreferenciados das nascentes. As ferramentas básicas dessa metodologia são o smartphone, acesso à internet, o app do WhatsApp ou similar, Google Earth Pro, e a capacitação de moradores para a aplicação da metodologia acontece no curso de mapeamento comunitário de nascentes, que é ministrado em 3 oficinas. A oficina 1, que é a metodologia de mapeamento de nascentes. A oficina 2, prática de campo e identificação de nascentes. A oficina 3, mapa de nascentes como instrumento de governança e gestão das águas. A carga horária total é de 12 horas. O curso pode ser realizado na modalidade presencial ou híbrida, parte presencial e parte virtual. A cartilha dos Guardiões das Nascentes, disponível no site da OCA, é o principal material de apoio do curso. O mapeamento realizado na Serrinha do Paranoá trouxe benefícios significativos, incluindo a visibilidade de 97 nascentes. Antes disso, apenas 10 nascentes constava dos dados oficiais. A instalação de uma estação para a captação de água no braço norte do Lago Paranoá, para abastecimento de parte da população de Brasília com água potável. O envolvimento da comunidade universitária, especificamente a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UNB, que propôs estudos para uma cidade sensível à água, apresentando alternativas para a ocupação da serrinha, que integram a gestão da água no desenvolvimento do território. A proposta de revisão do projeto urbanístico Taquari 1, etapa 2, pelo Ministério Público do Distrito Federal, estabelecendo condicionantes ambientais, considerando o ciclo das águas e garantindo a proteção das nascentes e do meio ambiente. O programa Guardiões das Nascentes é um exemplo inspirador de como a comunidade pode mobilizar para proteger as suas águas. É um trabalho importante que precisa ser continuado e replicado em outras comunidades, garantindo um futuro mais sustentável para todos. Então, para finalizar, peço que assistam o vídeo da equipe dos Guardiões das Nascentes. Muito obrigada. Muito obrigada, Solange. A gente vai passar mais um pequeno vídeo e depois já passamos para Paulo César. Pertinho da gente. Gratidão, Solange. Venha, Paulo César, falar do tempo de plantar. Tem o vídeo também. Prepara o vídeo aí.
Primeiro vídeo, depois Paulo fala. Olá a todos, meu nome é Paulo César. Abraçando essa árvore, estou abraçando todos vocês nesse Dia das Águas. Mobilizo as pessoas para viver uma experiência de plantar e cuidar de uma árvore. É o movimento regenerativo Tempo de Plantar. Nós já temos comitês em várias cidades do Brasil e aqui no Distrito Federal, o dia de plantar a árvore já é uma lei, é um decreto que nós queremos transformar numa lei e numa política pública, mobilizando todos os anos as pessoas para plantar e cuidar de uma muda de árvore. A natureza, ela não trabalha de uma forma separada. Água, árvore, terra, bichos, ela trabalha tudo de uma forma conectada. Então, quando a gente atua pelo plantio de árvores, estamos também trabalhando pela produção de água. E quando se trabalha a produção de água, a defesa das águas, se trabalha também pelas plantas. É assim que a natureza funciona. Ela funciona de uma forma sistêmica. E nós, humanos, nos dividimos, né? É o pensamento cartesiano e mecanicista. E eu penso que para a gente enfrentar esses desafios do nosso tempo, né, a crise climática, a gente precisa considerar, a partir de agora, o pensamento holístico, o pensamento sistêmico, que está tudo integrado, né? E que começa em você, a natureza. O meio ambiente começa no meio da gente. E a gente acredita que, para a gente evoluir na consciência das pessoas, a gente precisa convidar as pessoas a sentir a terra, a sentir a natureza. Porque já não é uma questão de elaborar leis, decretos, políticas, que são importantes, mas é sobretudo sentir as dores da terra, sentir a terra em você. Então, nesse Dia das Águas que nós estamos celebrando hoje, e quero celebrar todos aqueles que se empenharam para fazer esse evento, que a gente traga essa reflexão, que a gente comece a trabalhar numa perspectiva de convidar as pessoas a sentir a natureza, a viver a experiência de plantar, de cuidar, de regar uma muda de árvore. Então eu queria convidar vocês a se integrar a esse movimento, do movimento regenerativo Tempo de Plantar, a se juntar a outras pessoas num comitê de plantio de árvore ou numa comunidade que sustenta a regeneração, e juntos a gente vai viver essa experiência de plantar e cuidar de uma muda de árvore, né? E a ideia é que a gente tenha essas comunidades que sustentam a regeneração espalhada por todo o Brasil, por todo o planeta, né? Pessoas que se unem para regenerar algo que já está degradado, porque já não tem mais o que sustentar, né? A gente precisa agora avançar para a agenda da regeneração, porque o nosso modo de vida já não é sustentável. Daí eu quero trazer para vocês a regeneração como a nossa agenda para esse novo tempo de aflição que nós estamos vivendo na Terra, né? A água, a produção de mudas, a defesa dos direitos da natureza. E é assim que eu quero contribuir com esse evento e celebrar a todos nós que estamos cuidando da natureza. Vem com a gente. Então vou pedir a todos que a gente coloque os dois pés no chão. Fique numa posição confortável. Respira. Sente a batida do teu coração. Sente as águas dentro de você. E cada um no seu tempo vai abrindo seus olhos.
E com um olhar vamos reconhecer as pessoas que estão aqui. Nós somos aqueles e aquelas por quem a Terra sempre esperou. Vivemos durante toda a nossa vida para vivermos esse momento. Meu nome é Paulo César, mas eu também tenho um nome indígena, chama-se Portem Craô, que significa pé de árvore. Há 10 anos atrás eu vivi uma experiência que foi um ponto de virada na minha vida. Eu e a minha companheira fomos viver uma experiência de passar uma noite numa floresta. Isso foi nas montanhas do sul de Minas. E a proposta era a gente passar uma noite. E aí eu levei uma barraca, só que eu não podia ficar junto da barraca com ela. E ela ficou com a barraca e eu fiquei sem barraca. E para mim seria uma experiência incrível passar a noite em cima de uma montanha, vendo as estrelas. E aí eu subi aquela montanha, era umas 5 da tarde, e logo veio a noite. E em seguida, tudo ficou escuro, turvos, e veio uma tempestade. E aí, soltou um raio, e longe eu vi uma árvore. E aí eu corri e abracei aquela árvore. E ali eu passei a noite toda. Acho que era das 7 da noite até outro dia de manhã. Chuva, mas foi uma chuva. Foi uma morte e foi um renascimento. No outro dia, quando eu acordei, eu falei, será que eu ainda estou vivo? Mas eu estava vivo. E ali, em prantos, em choro, eu falei que a partir dali eu não faria outra coisa a não ser a cuidar da Mãe Terra, a cuidar da natureza. E foi aí que veio o sonho da gente mobilizar as pessoas para plantar 1 milhão de árvores em um dia. E nós fizemos um encontro lá na Escola da Natureza, no dia 13 de março de 2019. Eu trabalho com uma metodologia chamada Dragon Dreaming, que diz assim, que tudo precisa começar por um sonho. E que quando você quer realizar um sonho, você precisa compartilhar o seu sonho, deixar que o seu sonho morra para ele renascer. Não como um sonho seu, mas como um sonho do coletivo. E assim eu fiz, no dia 13 de março, lá na Escola da Natureza. Naquela ocasião, estava começando a surgir uma coisa que hoje virou moda, chamada WhatsApp. E aí a gente criou os primeiros comitês de plantios no WhatsApp. E logo, logo espalhou. Era para ser só em Brasília esse movimento, mas aí começou a nascer em várias cidades do Brasil. E hoje nós criamos esse movimento chamado Movimento Regenerativo Tempo de Plantar. As pessoas primeiro se conectam offline, né? Online, aliás, pelas redes. E depois nós convidamos que ela vá para um parque, para uma praça, e elas façam a conexão coração com coração. A gente faz danças circulares, e a gente sonha fazer um plantio de árvores, adotar uma região que precisa ser regenerada. E isso nós damos o nome de comunidade que sustenta a regeneração. Aí depois nós conseguimos aprovar uma lei que instituiu o dia de plantar uma árvore, que é o 1º domingo de dezembro. É uma atividade espiritual. Mas eu não posso dizer que é uma atividade espiritual. É uma atividade de devoção à terra. Depois que a gente passou todo o ano consumindo a natureza, a gente precisa viver uma experiência de retribuir aquilo que a natureza nos dá. E como é que nós vamos fazer isso? Plantando e cuidando de uma muda de árvore. E esse é o sonho, que já não é meu, é nosso. Né? E é uma tecnologia que está aí, e eu convido a todos a se envolver. Quero aproveitar a presença aqui das religiões, porque eu tenho um outro sonho. Imagine se todas as espiritualidades, se todas as devoções colocassem como o caminho da iluminação você plantar e cuidar de uma muda de árvores. Não é mais sobre salvar o planeta. É sobre salvar nós de nós mesmos. É isso que está colocado para a gente.
Gratidão. Gratidão, Paulo César, pela sua contribuição.